Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias em Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Nós iremos ler o versículo. Diz assim o texto bíblico: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles serão ao Senhor justas ofertas, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos perante a Tua santa presença, reunido em assembleia, reunido em igreja, em adoração ao Senhor. Nós fomos comissionados para isso, para Te adorar, e diante deste momento tão sublime e solene, nós clamamos para que Teu Espírito Santo faça com que esta mensagem seja a voz do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, de maneira que nós possamos voltar para casa revigorados, alimentados pelo Teu Espírito Santo. Então fala aos nossos corações, Senhor, porque nós dependemos da Tua graça, nós dependemos do Senhor. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós passamos por lutas e tribulações, um dos sentimentos ruins que geralmente vem à nossa mente, aos nossos corações, é um sentimento de comparação, para não dizer que é um sentimento de inveja, um sentimento de comparação com a vida dos ímpios, o que vai redundar em inveja para com a vida dos ímpios. Isto é retratado pelo salmista no Salmo de número 73, versículo 3, onde ele diz: eu invejava os ímpios. Meus irmãos, é pecado, é errado, mas é natural, no sentido de que é muitas vezes, às vezes, inevitável que isso aconteça. Quando nós estamos sucumbindo em uma tribulação, seja uma tribulação financeira, uma tribulação na área da saúde, na família, uma crise familiar, uma crise no casamento, ou qualquer tipo de tribulação, nós somos tentados a comparar a nossa vida com a vida dos ímpios. E aí então nós caímos no pecado da cobiça, da inveja, de invejar os ímpios. Mas ainda nós, consequentemente, nós vamos cair em um outro pecado, talvez mais grave ainda, que é o pecado de inconscientemente achar que Deus está sendo injusto. E quando nós cometemos este erro de achar que Deus está sendo injusto, ao comparar a nossa vida com a vida dos ímpios, quando nós cometemos este erro de maneira inconsciente de achar que Deus
é injusto, certamente Deus se entristece com isso. Certamente isso incomoda o coração de Deus. E está implícito nessa acusação inconsciente de chamar Deus de injusto, de considerar Deus de injusto, está implícito uma autopercepção enganosa a respeito de nós mesmos, no sentido de nos esquecermos de que nosso coração é enganoso, de nos esquecermos quem nós somos. Porque quando nós colocamos Deus contra a parede e dizemos: se tu fosses um Deus justo, certamente me abençoaria eu que sou teu servo, que te sirvo, que trago ofertas ao Senhor, que tenho adorado a Deus. Enquanto os ímpios, eles cometem atrocidades, pecam contra Deus e escapam. É o que está no Salmo de número 73 e no capítulo 4 de Malaquias. No capítulo 4 de Malaquias, eles novamente acusam a Deus. Versículo de número 13 evidencia isto. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor, escapam. Quantas vezes você, passando por um apuro, uma situação de escassez, de necessidade ou alguma tribulação, você não olhou para o seu vizinho ímpio e comparou a sua vida com este vizinho? Você passa por uma crise no matrimônio e você olha para um casal não crente que vive bem e você diz: Senhor, por que comigo? Você deseja adquirir algum bem material, seja um carro novo ou seja um imóvel, e você olha para a vida de um ímpio que não teme a Deus e prospera, cada vez mais prospera, enquanto você que é crente, está ali lutando com o suor do rosto para conseguir pelo menos sobreviver. Quantas vezes você não já comparou a sua vida, a sua situação com a situação dos ímpios, daqueles que não temem a Deus? Isso revela uma concepção distorcida e imatura a respeito da natureza justa de Deus. Isso revela uma arrogância profunda e tremenda da nossa parte, porque isso revela que nós esquecemos o podridão que há em nossos corações. Porque é muita ousadia nossa, certamente, acusar Deus de injusto, porque Deus abençoa o ímpio e não nos abençoa de acordo com aquilo que nós criamos de expectativa. Isso revela uma arrogância profunda. Se você já cobiçou a vida dos ímpios, se você já teve inveja dos ímpios, então no seu coração reside uma arrogância, uma soberba profunda. E Deus quer corrigir isso. Na verdade, Deus vem trazer uma resposta a respeito destes questionamentos. Se você já questionou se Deus é injusto ou se Deus é justo, aonde está a justiça de Deus? Eu temo a Deus, eu sirvo ao Senhor, eu tenho princípios cristãos, mas Deus não me abençoa. Eu oro e Deus não abre portas, enquanto o meu colega, meu vizinho que não é crente, começa a prosperar, trai a esposa, vive uma vida devassa, não teme a Deus, blasfema contra Deus e prospera. Aonde está a justiça de Deus? Se você já fez essa pergunta de maneira verbal, de maneira não verbal, ou de maneira consciente, ou de maneira inconsciente, ou se você já teve essa sensação de questionar a Deus, onde está o Deus da justiça? Você não é o primeiro a fazê-lo, porque os crentes da época de Malaquias também fizeram um questionamento semelhante. Versículo 17. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Essa é a pergunta clássica. Onde está o Deus do juízo? Ou seja, onde está a justiça de Deus? Meus queridos irmãos, então, essa mensagem, o capítulo 3, vem como uma resposta para este questionamento do povo, e um questionamento que muitas vezes vem sobre nossos corações. Aonde está o Deus do juízo? Então, o tema da mensagem de hoje é como Deus revela a sua justiça. A maneira como Deus revela a sua justiça. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, Deus revela a sua justiça na obra redentora de Cristo. A obra redentora de Cristo, que é a cruz de Cristo, é a maior revelação da justiça de Deus. Ali foi o ápice da revelação da justiça de Deus. E aonde nós encontramos Cristo neste texto? O anjo da aliança, versículo 1.
capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Esse anjo da aliança é o Senhor. Virá a seu templo o Senhor, o anjo da aliança. Quando nós lemos na Bíblia a palavra anjo, nós já pensamos em alguém ou algum ser com asas. Mas nem sempre, às vezes a palavra anjo se aplica a mensageiro, que é o sentido original da palavra. No caso, diz respeito a Cristo como profeta, como mensageiro, ou como a maior fonte de revelação do próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus. E quando o texto aponta para a aliança, que é um tema central em Malaquias, a aliança, o texto de Malaquias está repleto de referências à aliança de Deus. O capítulo 2 está repleto de referências à aliança. Aponta para a aliança cristocêntrica, aponta para a aliança em Cristo Jesus. Lembremos-nos, por exemplo, de que quando Jesus estava ministrando a ceia, ele disse: este é o sangue da nova aliança. Isso significa, meus irmãos, que Cristo é a maior revelação da justiça de Deus. A cruz de Cristo é a maior revelação da justiça de Deus. Mas o que isso tem a ver com nossos questionamentos? Tem a ver que nós questionamos a Deus muitas vezes e ainda estamos vivos. Em outros tempos, certamente seríamos consumidos com a ira de Deus, como muitos pereceram no caminho do deserto, israelitas que murmuraram contra Deus e pereceram e morreram. E por que nós, às vezes, questionamos a justiça de Deus, temos inveja dos ímpios e ainda estamos vivos? Por causa da ira de Deus que foi aplacada na cruz de Cristo. A ira de Deus que iria cair sobre você, sobre mim, foi desviada e caiu na cruz de Cristo o anjo da aliança. E por causa da ira de Deus na cruz de Cristo, ou em Cristo Jesus, nós fomos e somos poupados por Deus. Então, todas as vezes que você questionar a justiça de Deus, lembre-se disso, que Ele revelou a justiça dele na cruz, nos poupando da sua própria ira, nos poupando da sua própria ira. E, na verdade, é o evento mais importante na história da redenção, a cruz de Cristo. Não só na história da redenção, mas na história da humanidade. Porque é o divisor de águas. Na verdade, é dali que vem o nosso livramento. E esse evento tem tamanha importância dentro da revelação bíblica, que Deus enviou um mensageiro, um profeta, só para preparar caminho para a vinda do Messias. E esse profeta, na verdade, é João Batista. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Está escrito no Novo Testamento, tanto em Mateus como em Marcos, que João Batista veio para preparar o caminho diante do Senhor. Ele é o precursor do Messias. O capítulo 4 de Malaquias, versículo 5, faz uma referência a Elias, que Deus enviaria Elias, o profeta Elias. Os judeus estavam na expectativa de que Deus iria trazer de volta o profeta Elias. Mas Jesus diz em Marcos capítulo 3 que Elias já veio, e esse Elias é João Batista. Ele veio para preparar o caminho do Senhor, preparar a chegada do Messias, dada a importância histórica deste evento. Ou seja, Cristo é a maior revelação da justiça de Deus. A obra redentora de Cristo é a maior revelação da justiça de Deus. Agora, de que maneira, qual foi o modus operandi pelo qual Cristo realizou ou satisfez a justiça de Deus? Através de um sacrifício expiatório, a redenção. E esse sacrifício expiatório está implícito no versículo de número 1, quando faz uma referência ao templo. Versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Meus queridos irmãos, teologicamente, espiritualmente, é uma referência aqui a Cristo como sacerdote. Porque o templo, qual era o sentido do templo? O sentido do templo era a realização de sacrifícios que apontavam para Cristo. Outros eventos haviam no templo, como reunião dos crentes para buscar a presença de Deus, para se consagrar a Deus. E não somente isso, a leitura da lei também. Mas o principal objetivo no templo do Antigo Testamento era sacrifícios que apontavam para Cristo. Sacrifícios estes que eram realizados pelo sumo sacerdote. Está escrito em Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 11 e 12, que Cristo como sumo sacerdote, ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício eterno
a nosso favor. Por isso ele intercede por nós incessantemente, porque ele é um sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Então, foi Cristo que entrou no templo, ou seja, na presença de Deus, rasgou o véu e nos deu livre acesso à presença de Deus. Isso tudo é para que se cumprisse toda a justiça. Lembremos-nos, por exemplo, de que quando João Batista não queria batizar Jesus, Jesus disse: deixe, é necessário que se cumpra toda a justiça. Quando Paulo fala sobre o evangelho na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 a 17, ele diz que a justiça de Deus foi revelada no evangelho. Nós temos aquela expectativa de que Deus revele a sua justiça materialmente, visivelmente, derramando um raio sobre o ímpio, como foi dito na aula da escola dominical, movimentos anticristãos que têm surgido. Tem crente que tem vontade de que Deus mande um cometa, ou um raio, um meteoro na cabeça dos ímpios, para corrigir os ímpios, mostrar que existe um Deus, para que eles parem de zombar de Deus. Mas está escrito em Romanos capítulo de número 1, versículo 18, que Deus revela a sua ira, não é agora ele revela a sua ira, não é nessas manifestações sobrenaturais, mas ele revela a sua ira deixando o homem seguir seu próprio coração. Mas a justiça de Deus, que nós criamos tanta expectativa de ver, que os judeus especialmente criaram a expectativa de ver a justiça de Deus, ele revela como? Ele revela na cruz. Como está escrito em Romanos 1, 16 a 17, a justiça de Deus se revela no evangelho. Os fariseus estavam na expectativa de que Deus, o Cristo, mostrasse algum sinal no céu, para que Deus mostrasse a sua justiça, castigasse o império romano. E Jesus disse: nenhum sinal será dado para esta geração adúltera, a não ser o sinal de Jonas, que apontava para o próprio Cristo. Então, meus irmãos, nós labutamos por Deus, trabalhamos na obra de Deus, servimos ao Senhor, nós amamos a Deus, e isso nos dá uma sensação falsa de que nós merecemos ser poupados por Deus. E não apenas ser poupados, mas nós merecemos alguns presentinhos, alguns mimos, porque nós somos crentes e servimos a Deus. E de repente o seu vizinho está com um carro lá que custa 150 mil reais e você está lutando para terminar um carro de 30 mil reais. E você compara a sua vida com a dele e você sabe que ele vive enchendo a cara de cachaça e você está servindo a Deus na igreja e acha injusto isso. É injusto. Injusto. Ele enviou seu próprio filho para morrer na cruz como revelação da sua justiça, para te livrar do inferno, e você está questionando por que ele não te deu um carro diferente, com ar-condicionado, etc. Então, meus irmãos, isso mostra a mesquinharia que existe em nossos corações, corações materialistas e pequenos, que não conseguem vislumbrar a gloriosa obra de Cristo Jesus. Meus irmãos, atentemos para o fato de que Deus revela a sua justiça, em primeiro lugar, na obra redentora de Cristo Jesus. Em segundo lugar, Deus revela a sua justiça, meus queridos irmãos, na obra santificadora de Cristo, na obra purificadora de Cristo. Os versículos 3 a 4, eles fazem referência ao processo de purificação do caráter do crente. Obviamente, quem realiza esse processo é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele foi ortogado através do sacrifício de Cristo. Porque sem o sacrifício de Cristo, o Espírito Santo não habitaria em nossos corações a fim de transformar nosso caráter. Mas observe que no versículo de número 3 em diante, versículo 2 em diante, faz referência, na verdade, à purificação do caráter de Cristo. Então, de que maneira Deus revela a sua justiça? Através da obra purificadora ou santificadora de Cristo Jesus. Versículo 2 diz: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele, que é o anjo da aliança, é como fogo. Fogo na Bíblia, ou ele purifica, ou ele, na verdade, traz ruína. Fogo na Bíblia, ou é para purificar, para tornar algo mais nobre, ou para eliminar a sujeira, a impureza. Agora veja, porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros, uma referência a materiais que eram utilizados pelos profissionais de lavanderia da época, em que eles lavavam com esse material que nós não sabemos ao certo que tipo de material era esse. Obviamente não é a potássia dos nossos dias com todas as mediações químicas que essas potássias têm hoje, mas era um material que esses lavandeiros pisavam em cima do material com a roupa até tirar toda a sujeira para purificar. Então ele pisava, pisoteava até tirar toda a sujeira da roupa.
Então, veja as duas referências, as duas ilustrações que o texto fala sobre a purificação que Cristo realiza em nossas vidas. Ele realiza uma purificação através do processo como se faz com o fogo, com o metal, para tornar o metal mais nobre e também tirando a sujeira. E nesse sentido, essa purificação aponta para o serviço e para o caráter. Para o serviço porque um material ou um metal, ele era submetido ao fogo, não simplesmente porque o ourives não tinha o que fazer. Ele era pago por alguém para submeter aquele metal num fogo de alta temperatura, depois bater naquele metal até que aquele metal tome uma forma do qual o seu autor quisesse, se era para ser uma espada, se era para ser um escudo, um martelo ou qualquer outra coisa, ou uma lança. Então ele submetia o material ao fogo, num fogo de alta temperatura, a fim de que aquele material, aquele metal se tornasse nobre para ser reutilizado ou para ser melhor utilizado em uma função. Meus queridos irmãos, Deus nos submete ao fogo para nos purificar, para nos moldar, para nos usar mais ainda. Na verdade, isso aqui se ecoa em outras ilustrações da Bíblia, como por exemplo em João capítulo 15, onde Jesus disse que ele é a videira e nós somos os ramos, e aqueles que não dão fruto, ele tira, ele corta. E aqueles que dão fruto? Não já está bom? Nós já estamos dando fruto. Por que nós precisamos passar por mais tribulações? Por mais apertos? Nós já damos fruto, nós já servimos a Deus, falamos do amor de Deus. Mas Jesus disse, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Então, meus irmãos, o fogo, o processo de purificação através do fogo é para que Deus nos use mais ainda na sua obra. Mas também não apenas com o objetivo do serviço, mas também do melhoramento do nosso caráter, ou transformação moral. Por isso ele faz referência a lavar. Na verdade, dentro da teologia bíblica do progresso da revelação do Antigo para o Novo Testamento, referências ao lavar de roupas traz ilustrações e fazem ponte para o lavar de algo espiritual. Lembremos-nos, por exemplo, que quando Deus convocou, chamou o povo ao pé do monte, no Monte Sinai, o povo quis, não estavam se conformando com o fato de que só Moisés tinha o privilégio de subir ao monte. Então o povo disse para Moisés, nós queremos ver o Senhor. E Deus disse, então mande que o povo se prepare, que eles lavem as suas vestes, que eles se lavem. É claro que Deus não estava falando apenas do aspecto material desta lavagem, mas especialmente do aspecto espiritual. É tanto que Deus disse que nenhum homem se achegue à mulher na noite anterior ao dia que eu chegarei até vós no monte. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos textos que fazem referência a uma nova roupagem, revestivos do novo homem. O Novo Testamento, em Tito, capítulo de número 2, por exemplo, faz referência ao fato de que nós fomos regenerados pelo lavar, o lavar renovador do Espírito Santo. Agora, veja, meus queridos irmãos, vejamos. A justiça de Deus se revela no processo purificador. A justiça de Deus se revela na obra purificadora de Cristo Jesus. Mas o que isso tem a ver com a justiça de Deus? Tem a ver que Deus está corrigindo nossos erros através desse processo de fogo, de luta. Então, por que Deus não nos dá os mimos que nós queremos? O que custa para Deus nos dar uma bênção financeira? Nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, por que Ele não nos abençoa financeiramente como nós gostaríamos? Por que Ele não abençoa nossa família, nosso casamento, ou toda a estrutura que nós temos, ou a nossa saúde como nós gostaríamos? Porque Ele não quer. Porque Ele tem poder para fazer isso. Se Ele não fez é porque Ele não quer. E se Ele não quer é porque Ele tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus é te encher do caráter de Cristo. Mais do que encher o teu bolso. É encher você do caráter de Cristo. É responder a oração que você fez quando você era novo convertido. Senhor, me santifica, eu quero ser santo. Então, eis aí a resposta de Deus. Mas na verdade não é apenas uma resposta de Deus na nossa oração. É uma resposta à sua própria promessa de purificação. Veja, meus queridos irmãos, vejamos. Versículo 3 continua ressaltando o processo purificador e ardiloso da transformação do nosso caráter. Versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Aí alguém diz, mas está vendo, pastor? Não são os crentes todos, é os filhos de Levi. Meus queridos irmãos, os filhos de Levi, os sacerdotes, no Novo Testamento, quem são? Está escrito em Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos sacerdócio real. Hoje nós somos esses sacerdotes. Nós somos esses filhos de Levi.
Na verdade, Jesus é o sumo sacerdote que abriu o caminho para que nós, como sacerdotes, pudéssemos entrar na presença de Deus. Portanto, a oração de um pastor não tem mais poder que a sua. Um pastor ou um missionário não tem mais acesso à presença de Deus do que você. Todos nós temos igualmente acesso à presença de Deus. Esse é um dos diferenciais da interpretação da teologia reformada a respeito do sacerdócio universal dos crentes. Podemos e devemos nos aproximar de Cristo. Mas esse sacerdócio universal, o fato de que nós somos levitas, e nesse sentido é bom lembrar que levitas, quem são os levitas? Ou quem são os filhos de Levi? Quem são os sacerdotes? Todos os crentes. Nesse sentido, não existe mais uma elite separada dentro da igreja para ser os levitas. Os músicos, os cantores são os levitas. Gostaria de chamar aqui à frente os levitas, então vou chamar a igreja toda. Chamar a igreja toda. Então, não existe uma casta mais espiritual do que os demais, denominado como levitas no Novo Testamento. Todos os crentes fazem parte, todos os crentes fazem parte desse processo. Versículo 3: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Deus é muito paciente, meus queridos irmãos. Deus é muito paciente. Nós, quando nós percebemos as falhas dos crentes, as falhas da igreja, nós nos desesperamos, desanimamos. Quando nós somos impactados nos processos de relacionamento, a tendência humana é de querer fugir, se afastar e dizer: a igreja é cheia de hipócritas, a igreja é cheia de crentes que são hipócritas, que são isso, que são aquilo, eu vou sair desta igreja. Deus, ele não sai dessa igreja, ele continua no meio dessa igreja. Apocalipse capítulo 3, ele passeia no meio da igreja. Por que ele não sai dessa igreja? Porque ele tem paciência, ele consegue ver perfeitamente com os seus olhos de fogo, como está escrito em Apocalipse, ele consegue ver perfeitamente as imperfeições morais minha e sua e da igreja. Mas ele tem paciência de purificar esse metal até a sua volta. E quando Jesus voltar e você olha para a igreja já está diferente. Qual é o vislumbre que nós temos da igreja na volta de Cristo? Uma cidade santa, repleta de pedras preciosas. Algumas pessoas acham que é uma cidade literalmente. Não, porque lá não precisamos ter esquina, ter terreno, ter casa para morar, porque não vai ter esses prejuízos. A cidade somos nós, a igreja, repleta de pedras preciosas. Observe que isso é um cumprimento do que Paulo falou, que essa igreja irá se encontrar com o Senhor como uma igreja imaculada, perfeita. Mas ele tem paciência. Até chegar esse dia, ele vai nos amassando como o lavandeiro amassa. Vai nos amassando para tirar sujeira. Ele vai nos colocando no fogo. Agora, respondendo a pergunta que tem a ver com a justiça de Deus: por que Deus dá tais coisas para os ímpios e não dá para você? Por que Deus poupa os ímpios, mas não te poupa de lutas? Porque algo muito mais precioso do que qualquer bem material dos ímpios está preparado para você. Mas é na volta de Cristo. Deus tem paciência que isso se cumpra, mas nós não. Ainda mais nós da geração do imediatismo. Nós somos assim numa geração do imediatismo, queremos para o agora. Você pede um lanche, você liga e pede uma comida, aí o restaurante diz 15 minutos. Passou-se 20 minutos, você liga de volta reclamando. E já cancela a compra. Como é que pode? Numa cidade como São Paulo, com tanta agilidade, atrasar 5 minutos, nós não aguentamos. É uma geração doente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente doente. Uma geração escrava da sua própria vontade. Mas Deus não lida com isso. Deus tem paciência e Ele vai moldar o seu caráter, seja através de lágrima, de suor. Ele vai, porque a prioridade para Ele é o seu caráter, não é o seu bem-estar. Uma vez que o seu bem-estar você vai usufruir na glória. Meus queridos irmãos, como Deus revela a sua justiça? Respondendo aos israelitas da época, respondendo a nossas vidas hoje, onde está o Deus do juízo? Na obra redentora de Cristo, na obra santificadora de Cristo e na obra vingadora de Cristo. Porque nós temos a sensação de que os ímpios estão aí. Muitos políticos que são corruptos, né, matam as pessoas indiretamente quando eles se corrompem, quando eles roubam o dinheiro da população.
e continua com seu jatinho, com seus iates, e não teme a Deus, e parece que Deus não faz nada. Existe um dia preparado que é o dia da vingança, é o dia do nosso Deus. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo 35, Romanos capítulo 12, versículo 19, Hebreus capítulo de número 10, versículo 30. Esses 3 versículos dizem o seguinte: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Deus vai vingar a igreja. Essas injustiças que nós sofremos, essas injustiças que os ímpios praticam e parece que estão escapando, haverá um dia, o dia do Senhor, onde vai nascer o sol da justiça e vai ser revelada a justiça de Deus de maneira plena para todo mundo. Capítulo 4. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Agora já é um outro tipo de fogo, não é mais um fogo purificador. Agora já é um fogo consumidor. O fogo purificador para os crentes, o fogo consumidor para os ímpios. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Não queriam a justiça? Onde está o Deus da justiça? Está aqui. Para vós outros nascerá o sol da justiça. Ou seja, o dia da vingança do nosso Deus. Volte para o capítulo 3. Essa vingança será repentina, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente ele virá. Jesus disse que de fato ele virá como um ladrão. Ele vai vir de repente, vai pegar muita gente de surpresa. Ele vai vir de repente e vai vir em juízo. E a sua vinda é certa. Virá ao seu templo, a quem vós buscais, o Senhor o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem. E essa expressão, eis que ele vem, foi reforçada em Apocalipse. Vem, Senhor Jesus, Maranata. Vem, e eis que ele vem, diz o Espírito às igrejas. Ele virá. Isso é para dar certeza, para nós nos apossarmos desta certeza. Então, uma vingança certa, uma vingança repentina, uma vingança insuportável para os ímpios. Capítulo 2, aliás, capítulo 3, versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? A verdade está escrita em Apocalipse que os ímpios se esconderão nos penhascos, pedindo a morte diante de tanto sofrimento que Deus vai trazer. Você imagina o ser humano pedindo a morte diante de tanto sofrimento. É isso que vai acontecer com os ímpios. E com sua pá, ele vai separar o joio do trigo. Agora que já é um juízo, a começar pela casa de Deus, como diz Pedro. O juízo vai começar pela casa de Deus. Como? Ele vai separar o joio do trigo, como João Batista falou. Ele vos batizará com espírito e com fogo. E com esse fogo, ele vai separar com a sua pá o joio e o trigo. Versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Chegar-me-eis a vós outros para juízo. Ou seja, o juízo não é só para os ímpios. O juízo também vai vir para a igreja. Em que sentido? No sentido que ele vai fazer uma separação. E ele continua. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Não vou me ater a fazer uma análise exegética de cada um desses adjetivos, cada um destes pecados no sermão de hoje. E isso ficará para um momento oportuno de estudo específico. Basta para nós o final do versículo que diz: e não me temem. Ou seja, quem é o joio? Quem é o joio que está dentro da igreja? São aqueles que não temem a Deus. Ouvem Deus falando, domingo após domingo: arrependei-vos. Mude a sua vida, se converta. Mas o joio, a mensagem entra no ouvido e sai no outro. O joio não muda. E por que Deus não tira o joio do meio da igreja? Eu repito, porque Deus tem paciência. Deus tem paciência. Haverá o dia certo para ele fazer essa separação. Até lá, Jesus disse que é necessário deixar crescer. Inclusive, uma das utilidades do joio é Deus usar o joio para purificar mais ainda o trigo. Então, aquele enviado de Satanás que está dentro da igreja
Pastor, o senhor está bravo? Não, estou repetindo o que Jesus disse, que quem plantou o joio foi o inimigo. Então o joio é sim o enviado de Satanás dentro da igreja. Toda igreja tem enviados, comissionados, missionários do diabo. Toda igreja tem missionários do diabo, enviado para perturbar a paz, perturbar o convívio dos crentes, enviados para tratar o caráter do crente, fazer o crente aprender a perdoar, aprender a ter paciência, aprender a orar pelos inimigos. Então Deus não vai tirar o joio. E se você sair da igreja para procurar uma igreja onde não tem joio, você vai se decepcionar, porque todas têm. Meus irmãos, concluindo, como Deus revela a sua justiça. Todas as vezes que vier um questionamento em seu coração, por que Deus abençoa o ímpio e não me abençoa? Saiba que o que adianta o ímpio ter um iate, ter um jatinho e passar a eternidade toda no fogo? E você, às vezes nem tem carro, passa por luta, mas vai usufruir da eternidade na presença de Deus, no novo céu, nova terra. Então, não seja mesquinho, não seja imaturo, não seja infantil, não tenha os seus olhos presos nessa terra, porque senão você será um dos mais infelizes dos homens, como disse Paulo. Então, como Deus revela a sua justiça? Na obra redentora de Cristo, na obra purificadora de Cristo, na obra vingadora de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.